Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Ó, Tim tá tá comigo aqui, né, pra gente trazer as notícias do Mengão para vocês, muita coisa acontecendo. E, cara, olha só, a gente chega aqui avisando que agora no YouTube Shopping você pode garantir, cara, produtos oficiais e ajudar o Flamengo demais, cara. Você pode ajudar muito o Flamengo com os produtos oficiais que estão aqui no YouTube Shopping. Cara, você tem aqui os mantos da Brasiline, como esse que eu tô usando, que eu amo, cara, que é do ano retrasado. Cara, você encontra ainda, tinha esgotado, mas você encontra um ou outro produto desses assim da Brasiline, a camisa do Zico, né, do retorno do Zico. Tem também o novo, né, Diamantes Negros. Esse aí você encontra com certeza, mas cara, você pode procurar na nossa lista aí que tem muitos produtos oficiais do Mengão e que você ajuda demais, cara, não só o Flamengo, mas também o nosso canal aqui quando você adquire produtos oficiais, tá certo? Porque a gente está com essa parceria aí com o YouTube Shopping. Eu quero começar, né, por esse absurdo, inclusive uma fonte ligada à diretoria do Flamengo respondeu para mim assim: absurdo, absurdo, vergonha, tá? O Flamengo se sentindo mais uma vez atacado por matérias que tentam criar uma situação, né? Ah, mas o jornalista teve essa informação. Mas eu tô falando para vocês, eu também tive a informação que o próprio Flamengo, né, fonte ligada à diretoria, entende que algumas matérias publicadas são para tumultuar. Não sou eu falando, eu não estou criticando o jornalista, não. Ele tem a informação dele. A gente tem a informação nossa que notícias estão saindo para tumultuar. Cara, gente da diretoria do Flamengo revoltada que esse tipo de notícia é para tumultuar. Olha só, o que ele inclusive me falou aqui, cara, eu não consigo entender o porquê de sempre essas mesmas coisas. Estamos em início de temporada, aqui, isso é insano, né? Estamos aí, como vamos ligar o alerta com o Felipe Luiz? Estamos no início de temporada após um trabalho fantástico 2025. Não há nada de ligar alerta, tá? Então, a matéria foi que a diretoria e o departamento de futebol do Flamengo avaliam que o time está em um processo de construção e que a evolução vai exigir tempo. Aí ok, até aí ok. Mesmo assim, o sinal de alerta já foi ligado internamente. A análise é de que o problema não se resume à parte física. Também há entendimento de que falta ritmo de jogo, o que explica o rodízio adotado por Felipe Luiz e a utilização de força máxima quando necessária. A retomada antecipada do calendário também é vista como um fator que pesa mentalmente no elenco. Na avaliação da diretoria, Felipe Luiz tem feito um bom trabalho dentro das condições oferecidas e segue prestigiado no cargo. Ok, aí você fala que tá com o sinal de alerta ligado, né? Quem está com o sinal de alerta ligado é porque alguma coisa muito errada está acontecendo, né? E aí pega, aquela coisa, dá uma porrada com a mão e acaricia com a outra, né? Então, isso aí, esse tipo de matéria acaba que irrita, né, a diretoria, não só a diretoria, como o próprio Felipe, como todos ali no departamento de futebol, tá? É uma realidade e, de verdade, gente, não tem nada, tá? A gente pode reclamar de uma coisa pontualmente, o time tá fazendo isso, aquilo, pontualmente reclamar de uma coisinha ou outra e agora falar que tem sinal de alerta, que o Flamengo já tá avaliando alguma coisa, não, gente, avaliando nada, o Flamengo tá na verdade, buscando, né, resolver a situação, ganhar pontos. O Flamengo está aí a 3 pontos do líder no Brasileiro, tem que ganhar o próximo jogo que vai ter e começar ali a buscar a liderança novamente, ganhar a Recopa, né, conquistar a Recopa, classificar domingo contra o Botafogo. O Flamengo tem que colocar os pingos nos is, mas, cara, a questão não é nada que a diretoria esteja pensando, de alerta ligado nada, tá com tudo aí, sabendo o trabalho fantástico que é feito pelo Felipe Luiz, e não é passar pano não, viu gente? Não é passar pano, é porque realmente foi um trabalho fantástico, muitos títulos em 2025, cara, provou que tem uma qualidade, hoje, inclusive o Felipe Luiz, entre todos os técnicos brasileiros, é o que tem o melhor desempenho. Nos últimos 12 meses, o Felipe Luiz, ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Tem o Rafael Guanais, o Abel Ferreira também, é óbvio, né? Sempre brigando aí, mas essa loucura, gente, não pode acontecer. Olha só, informação importante para trazer para vocês aqui, que o Flamengo deve concluir nos próximos dias a renovação de contrato do Everton Araújo, tá? Essa movimentação do Flamengo nada tem a ver com a venda do jogador, tá? Por quê? A gente sabe que o Everton Araújo tem aí interesse de clube já do exterior, tá chamando a atenção, tá jogando muito, é a bola da vez, é a grande joia do futebol do Flamengo, né?
Então, a gente sabe que propostas vão chegar, mas o Flamengo nem cogita vender o jogador agora. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria que me falou que o Flamengo, nesse momento, não precisa negociar jogador mais, que tem o Alacian, né, jogador que vem da base, falando assim, tá? Os jogadores que serão negociados, são jogadores como o Iago, como o Carbone, jogadores que chegaram numa idade ali que o Flamengo pensa em fazer, ou fazer um último dinheiro e garantir alguma coisa para o futuro, ou porque realmente chegou na idade limite e não tem como continuar com o jogador no profissional. Não tem planos para continuar com o jogador no profissional. Então, gente, a verdade é que o Flamengo, a intenção do Flamengo é esses jogadores, principalmente que subiram e foram bem, que é o caso, né, do Everton Araújo, o Flamengo segurar esses jogadores, tá? Então, segundo o jornalista Bruno Lemos, filho, o Flamengo deve concluir nos próximos dias a renovação de contrato do volante Everton Araújo, tá? O novo vínculo prevê valorização salarial e reajuste na multa rescisória, em reconhecimento da evolução apresentada pelo jogador. O atleta, inclusive, como a gente falou, tem despertado interesse de diversos clubes europeus e vem recebendo sondagens do exterior. O Flamengo não pensa em vender o Everton Araújo. A galera falando que tá merecendo, jogando demais, evoluiu muito, tá jogando demais, né? Todo mundo falando que jogando demais, joga muito, volante feijão com arroz, porém bem feito. Olha aí, pessoal até falando, até o pessoal que não é nem uma crítica, faz feijão com arroz, é isso aí mesmo, né? Esqueçam pagar uma fortuna pelo Marcos Leonardo, fiquem com o Cria, que é melhor. Ia falar isso aqui agora. O Flamengo não tem que pagar 10, 15 milhões de euros em Marcos Leonardo para depois vender o Everton Araújo por 15, 20. Não. Isso é trocar um garoto com potencial para ser um dos melhores do mundo por um jogador bom. Um bom jogador, um excelente jogador, ok? Futebol brasileiro, com mais idade que ele. Um excelente jogador, mas que você tem um baita de um jogador que você pode acabar negociando. E, cara, isso não tem o menor sentido. Então, gente, a diretoria do Flamengo não pensa, tá? Essa renovação é muito mais para valorizar o Everton Araújo, né? E um movimento também para se defender, tá? Essa renovação, ao contrário de algumas vezes que o Flamengo renova para logo em seguida poder aumentar a multa e negociar, dessa vez não. É um movimento de defesa do Flamengo, esse com o Everton Araújo. Olha só, ainda falando de mercado da bola, né? E o Flamengo treinou hoje às 9h30 da manhã, treina amanhã novamente às 9h30 da manhã. O Flamengo se preparando para o confronto diante do Botafogo, e eu vou falar aqui sobre isso, né? A crise lá no Botafogo, mais uma situação agora, o técnico lá, a gente vai falar do Abel também, o choro do Abel, que loucura esse chororô do Abel, já começou a manipular, né? Abel já começou a manipulação do Campeonato Brasileiro, da CBF, da arbitragem. Mas, então a gente tem o Flamengo treinando hoje, treinando amanhã para definir o time que enfrenta o Botafogo que já viajou com muitos jogadores aí, né, para a Bolívia, para se preparar para o jogo lá em Potosí, altitude terrível lá, então eles vão deixar, cara, metade do elenco aqui, metade viajando para a Bolívia, né? Então o Botafogo, diz o Anselmi, técnico do Botafogo, que vai levar um grupo para a Bolívia que não é o principal, né, que aqui vai ficar o principal para enfrentar o Flamengo, que ele quer muito a vaga na semifinal do Carioca. Mas, de qualquer forma, né, o elenco do Botafogo é muito bom também, mas eu acho que hoje o Flamengo, né, tem um elenco muito mais forte do que o do Botafogo. Não sei se vocês concordam comigo, né, mas o Flamengo hoje, com todas as vendas, inclusive eu vou aproveitar, já que a gente está falando disso, antes de trazer aqui a outra questão de mercado da bola, olha o que o Anselmo me falou, o que prova que o Botafogo está no limite. O Botafogo está cara, naquele, né? Tá no limite mesmo, não tem como negociar ninguém. Olha só o que ele falou. Pode vender mais um só jogador. É simples. Botafogo não pode vender mais um só jogador. Não pode vender mais um só jogador. É simples. Ele olha assim assustado. Botafogo não pode vender mais um só jogador. É simples. Está à vista o que está acontecendo. Então, não pode vender mais um jogador. Não sou o dono do clube, igual. Não sou o dono do clube, mas não pode vender um só jogador. Mandando recado na lata do Textor. Filho. Sim, essas coisas. Mas desde meu ponto de vista, o Botafogo não pode vender mais ninguém. Fisicamente o Danilo está bem? Não sei ainda. Fisicamente o Danilo está bem, ele fala não sei ainda. Mas no meu ponto de vista, ele fala o Botafogo não pode vender mais ninguém. Tá aí. E galera, eu tô aqui sempre de um lado pro outro aqui, porque eu tô balançando o carrinho dele para ele ficar entretido, né? Tô aqui sempre gravando com o Otinho. E aí, né, antes da gente falar do Emerson Royal
as declarações do Royal, muito boas as declarações do Royal ao Globo Esporte, a gente teve o Abel Ferreira pressionando já a arbitragem, já pensando, né, É impressionante, cara. Começou o Brasileirão, esse é o jogo que ele faz, para tentar... A briga dele, ó, contratou o John Arias, né? Teve algumas saídas, contratou o John Arias, tá com um time forte, tá contratando, tá com um time forte. O Palmeiras desse ano, acredito eu, vai ser melhor, inclusive, que o ano passado. O Flamengo vai ser melhor também, manteve os principais, trouxe o Paquetá, o Vitão, né? Trouxe o André, pode trazer ainda um atacante, tem 19 dias para trazer um atacante, pode trazer ainda, né, um meia, um ponta. O Flamengo está aí no mercado ainda, né? Não com uma loucura, mas está no mercado. Agora, meus amigos, o Flamengo acho que melhorou do ano passado para agora, né? Não, o futebol não, o Flamengo realmente não está jogando tão bem assim, mas o Flamengo, o elenco está melhor. O Palmeiras também não estava jogando bem, agora começou o Brasileiro, está dando a volta por cima, né? Também lá no Paulista, o Palmeiras também dando a volta por cima, mas tá com um elenco melhor, ainda mais com a chegada do John Arias, então a briga vai ser boa. E aí o Abel, né, querendo já jogar a pressão para cima da arbitragem, né, alegando que ninguém marca pênalti pro Palmeiras desde aquela situação do Ramon Abate-Abel. Tá com pena, leva para casa. Tá com saudade do Ramon Abate-Abel? Olha só, dá uma olhada. Tivemos, na minha opinião, e é só a minha opinião, porque foi o que eu vi nas imagens da televisão, um penalti claro. Tivemos, na minha opinião, e é só a minha opinião, o jeito que ele fala, tivemos um pênalti claro. Em cima do Roque, por isso é que eu falo, não é o primeiro, isto não é uma crítica, é uma constatação. Ah, não é uma crítica. Eles dizem que não criticam, cara. Ele fala, a Leila, eles dizem que eles não criticam a arbitragem. Que eles falam na esfera que tem que falar, ou seja, vão lá na CBF reclamar. Você não tá criticando não, cara. Você não tá criticando não, tá? Deixa de ser caoseiro, cara. Que você não tá criticando. Você tá criticando, óbvio, você tá numa coletiva com a imprensa toda ali, cara. Após o jogo do São Paulo, aquela gritaria toda, o Palmeiras não teve mais um penalti. Após o jogo do São Paulo, após aquela gritaria toda, o Palmeiras não teve mais nenhum pênalti. Ele não tá criticando, não. Ele disse que teve a gritaria de todo mundo, né? Do Flamengo, dos jornalistas e tal, do Rio de Janeiro, que os de São Paulo passam pano, né? Os de São Paulo passam pano. Então teve essa gritaria toda. Ele fala que teve uma gritaria que depois disso o Palmeiras não teve mais nenhum pênalti anotado. Acabaram-se. Mais um pênalti. E foi claro. E foi claro. E eles não reclamam, tá? Do Roque. Tá sentindo. E eles não reclamam, hein? Ele fala que não reclama. Isso é o mais impressionante, né? Eu fico mais impressionado, que eu até postei, né? Tô gravando aqui agora e o pessoal não sabe com quem que eu tô falando, mas eu fico mais impressionado é com a cara lavada do Abel Ferreira de pressionar a arbitragem e a CBF, e eles dizem que ele, Leila e companhia não reclamam, não fazem críticas públicas, que reclamam na esfera correta. E ele foi para a coletiva dizer que não marcam mais um pênalti pro Palmeiras desde aquela gritaria que teve no jogo contra o São Paulo. Então, cara, é brincadeira, né? Por que a imprensa paulista e companhia, ninguém fala isso, que eles falaram que eles não reclamavam publicamente, e ele já está a reclamar de novo, né? Já está reclamando de novo, querendo forçar, pressionar a arbitragem e a CBF a marcar pênaltis pro Palmeiras. É vergonhoso, gente.